E neste vídeo nós iremos discutir as concepções e as teorias em relação à didática, fazendo uma trajetória em relação à história da didática no ensino. Sendo assim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um conceito de didática que surgiu ainda na Grécia Antiga e também na Roma Antiga, ou seja, as primeiras escolas, as primeiras instituições de ensino, elas datam desde a antiguidade clássica, e só que nessas antiguidades clássicas, nessas escolas, não havia um pensamento teórico e também não havia uma compreensão por parte das pessoas que ensinavam em relação às formas de ensinar e às formas de aprender. Então, nós dizemos que o ensino, ele é antigo, porém as práticas de ensino, que são compreendidas como didática, ela é bem atual. Por quê? Porque nessas escolas não se pensava em relação às dificuldades de cada um, as diferenças de cada educando, não se pensava em relação às práticas que seriam éticas e que seriam morais de se seguir, e a educação, ela era vista como algo que iria formar um ser humano com base nas regras. E formar um ser humano, principalmente a preocupação desse momento, era formar um ser humano em relação à cidadania, pensando na Grécia e na Roma, e para a guerra, principalmente no período romano, mas principalmente no período medieval, formar um cidadão para as práticas religiosas e para as práticas da servidão. Então nós vamos perceber, se observarmos a história da didática, que não havia didática, havia um ensino, e esse ensino ele estava mais preocupado com a padronização moral, com a padronização social, até mesmo do que com a prática de ensinar e também com a devolutiva do ensinar, que seria o aprender. Então, o que nós vamos perceber? Que esse ensino ele era pautado em regras, e essas regras elas eram muito mais físicas e morais do que regras pedagógicas, do que regras de ensino-aprendizagem. Vamos ser mais claros. Quem aqui já ouviu falar da palmatória? Quem aqui já ouviu falar de castigos como deixar uma criança de joelho no milho a manhã inteira porque foi mal educado com o professor? Aquelas aulas onde você era chamado na mesa do professor para ler, para fazer uma arguição da tabuada, e se você errasse alguma letra ou errasse algum número da tabuada, você iria ficar de castigo. O professor, ele era o dono do momento, ele era o dono da sala de aula, e inclusive ele era o dono daqueles corpos. Porque se ele quisesse bater, se ele quisesse castigar, se ele quisesse punir, mesmo com uma forma física, com dor, ele poderia. Então, quando nós pensamos nessa prática, nós observamos que o objetivo do ensino no período antigo, clássico, ele não era ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a contar, ensinar artes. Não, a preocupação maior não estava na educação. A preocupação maior, ela estava na moral, na cívica, na religiosidade. A preocupação maior era se a criança, após passar por um período escolar, ela ia ser obediente, ela ia ser mansa, servil, ela ia aprender a ficar calada, ela ia aprender a ficar sentada, ela ia aprender a ter uma tradição de servir aos seus superiores. A preocupação das primeiras escolas, ela estava muito pautada nessa questão de domar o corpo, de domar aquele ser, de transformar aquele ser, e aí eu já vou trazer o primeiro teórico que é pensado como o primeiro que escreveu sobre prática de ensino e que faz uma certa crítica ao momento, que é o Comênio. No século XVII, ele escreve, ele era um pastor, e aí ele faz uma escrita em relação a como se deveria ser o ensino. E aí lá no século XVII, ele transforma tudo aquilo que já era cultura, da palmatória, do castigo, da perseguição, da arguição com punição se fosse errado.
Ele transforma todas essas práticas que já eram culturas, que estavam perpassadas nas escolas ao longo do tempo, em um livro. Ele transforma em regras. E aí Comênio é pensado como o primeiro didata da história da educação. Só que essa didática que o Comênio traz, ela é uma didática completamente pautada nas tradições. Por isso que o Comênio ele é conhecido como o percussor da didática tradicional, porque a didática que o Comênio traz é uma didática, principalmente pela cultura dele ser de protestante, de religioso, no século XVII, onde a religião ela era muito moralista. Ele traz uma concepção de que as crianças elas eram seres indomáveis e que elas deveriam ir para as escolas, que elas deveriam ir para as igrejas, para as escolas dominicais, para serem domadas. Então, nós temos, mais uma vez, essa marcação da visão de que o ensino, ele serviria para moralizar. E aí nós perdemos o sentido de ensino-aprendizagem, como percebemos hoje. Continuando ainda em relação aos teóricos, nós temos também um outro teórico antigo que muito se destacou na construção sobre o que seria didática, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau ele é um filósofo e aí ele vai inovar os conceitos de ensino e de aprendizagem, porque ele vai entender a criança como um ser que por natureza seria bom, mas que era corrompido pela cultura local, que era corrompido pelas vivências. Então, acreditando que a criança é um ser inocente, é um ser bom e que era corrompido pela sociedade, o Jean-Jacques Rousseau escreve algumas teorias em relação ao ensino enquanto psicologia. Claro que ainda não era um termo psicologia, porque nós estamos falando ainda de uma escrita do século XVIII, mas já existia no pensamento de Rousseau uma compreensão da criança enquanto um ser que pensava, que tinha sentimentos e que esses sentimentos deveriam ser levados em conta em relação à forma de ensinar. Então, nós temos aí um primeiro manual de didática mais abrangente, mais aberto para a psicologia infantil e mais desapegado das tradições principalmente punitivas em relação à educação moralista. Mas o Jean-Jacques Rousseau, ele não vai colocar em prática os conceitos de didática dele. Ele escreve algumas teorias, fica famoso por isso muitos anos depois, após a sua morte, e quem vai realmente colocar em prática o que o Jean-Jacques Rousseau traz para a didática é o Henrique Pestassoli. Ele é um pedagogo suíço, e ele vai dedicar a vida dele à instrução de crianças pobres. Então, com as próprias verbas familiares que ele tinha, com as próprias finanças dele, ele vai abrir instituições de ensino ditas hoje como filantrópicas, né, como ONGs na nossa compreensão atual moderna, e ele vai se dedicar ao ensino de crianças pobres. E nesse ensino de crianças pobres, ele vai se utilizar muito das concepções de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Ele vai compreender a criança como um ser sentimental, que precisa de um acompanhamento emocional, que precisa de um acompanhamento psíquico para poder desenvolver as habilidades de aprendizagem. E aí nós temos uma primeira transformação da didática como uma prática de ensino que visa não só a moral do corpo, que visa não só a punição para o erro, mas que visa pela primeira vez uma didática que visa o acerto e que visa a questão de que só é possível aprender quando se tem uma base cognitiva para esse aprendizado. Então, trazendo para um exemplo mais prático, se essa pessoa ela não tem um equilíbrio emocional, se essa criança ela não está num ambiente harmonioso, como ela vai conseguir aprender? E aí, o Pestassoli, ele faz essas primeiras indagações e essas teorias de ensino, elas começam a ser ampliadas a partir do século XIX para teorias de ensino mais abrangentes em relação a formas de ensinar
que parem de punir em relação ao erro e comecem a pensar em relação ao acerto. E aí nós temos o Ebert, que é um pedagogo alemão, e ele vai inspirar muito a pedagogia tradicional a se transformar em algo que seria um acompanhamento do ensino-aprendizagem não só mais moralista, mas como também uma visão cívica, uma visão social. E aí nós entramos na história do Brasil, onde nós vamos perceber que no Brasil a educação ela também começou a ser baseada primeiro pela religião, como foi na Europa e como foi também na Antiguidade Clássica, onde nós temos os jesuítas, as missões jesuíticas, ainda no período colonial do Brasil com os indígenas, como a primeira noção de ensino, como a primeira noção de escola, aonde nós vamos ter uma forma de ensinar. Então, se há forma de ensinar, logo há uma didática, já que nós compreendemos didática como as formas de ensinar, como as práticas de ensino. E aí, o que iremos perceber? Que, obviamente, os jesuítas, por serem de uma instituição religiosa, vão trazer nesse ensino os conceitos e as bases do cristianismo, numa tendência de aculturar os indígenas, de fazer com que os indígenas abandonassem a sua cultura matriz, da floresta e das suas memórias de antepassados, para adotar uma cultura cristã. E aí os jesuítas, eles vão beber muito na fonte da pedagogia tradicional, vão beber muito na fonte da didática tradicional, principalmente da didática que era pautada na moral do corpo. Então, o indígena, ele era sim castigado, ele era sim punido, ele era apreendido, ele vivia dentro de missões, né, que na verdade eram grandes fazendas cercadas, onde ele não podia voltar para a floresta, ele era confinado dentro dessas missões. E lá, desde criança, ele começava a ter acesso à cultura cristã e ao ensino também cristão, da língua portuguesa, da língua latina portuguesa como língua oficial e não as línguas indígenas, como culto religioso ao cristianismo e não aos cultos religiosos indígenas. Então, os jesuítas, eles tinham uma visão de didática muito pautada no tradicional, muito pautada na moralidade religiosa e principalmente pautada no conceito de que o ser, a criança, ela era uma tábula rasa. Ela era alguém que chegava ali naquele lugar de ensino como alguém vazio, como alguém que não sabia de nada. Porque tudo que o indígena trazia enquanto cultura era desprezado pelos jesuítas, era descartado, não era tido como base de conhecimento. Então, os jesuítas, eles acreditavam que eles podiam apagar as memórias indígenas, apagar as culturas indígenas, porque eles achavam que essas culturas eram completamente erradas e tratavam o indígena como um ser vazio de conhecimento. E começavam a preencher esse ser com normas, com regras, com ensinos, que quando não eram valorizados ao pé da letra, eram sim castigados, eram punidos em relação ao corpo. Então, a primeira pedagogia, a primeira didática do Brasil é também pautada na moral religiosa e nós temos os jesuítas como os percussores dessa didática. Ampliando a história do Brasil, nós vamos passar por um primeiro momento de mudança em relação à didática, no período pombalino, aonde o Marquês de Pombal ele vai começar a investir em instituições religiosas de ensino superior. E aí, nessas instituições de ensino superior, já se há uma concepção mais amadurecida sobre a forma de ensinar e sobre a forma de aprender, aonde o Marquês de Pombal ele vai institucionalizar as aulas régias. E quando o Marquês de Pombal ele cria um instituto, ele cria uma norma de como essas aulas régias deveriam ser, ele acaba criando um manual de didática, porque sempre que a gente pensar em formas de ensinar, em teorias de como ensinar, nós estamos automaticamente falando de didática, certo? Pensando nisso, o Marquês de Pombal ele vai dizer que as aulas régias elas deveriam ser pautadas em assessorias.
E essas assessorias, elas nada mais são do que pessoas que, como se destacavam em sala de aula, alunos mais inteligentes, mais destros para o palavreado, para o ensinar, eles seriam dotados como monitores daqueles que sabiam menos. Então, o Marquês de Pombal, ele inaugura os seminários, ele inaugura as formas de ensino pautadas na fala, na retórica, e principalmente ele inaugura a visão de um acompanhamento pedagógico dado pelos próprios alunos. Como existia uma falta muito grande de profissionais formados, de professores e pessoas que queriam se dedicar à docência, então a forma de eleger monitores fazia com que a educação ela pudesse ser melhor amparada. E aí, mesmo sem usar a teoria, o Marquês de Pombal ele dá uma abertura para que a prática da didática beba muito das ideias de Vygotsky, aonde nós temos na teoria de Vygotsky a concepção de que o ensino ele melhor se dá quando ele é compartilhado, quando ele é vivenciado em grupo, quando as experiências de ensino elas são feitas na coletividade. Então, mesmo, obviamente, que nesse período do século XIX, o Marquês de Pombal, obviamente, não tinha conhecimento sobre as teorias de Vygotsky, mas nós conseguimos perceber, nós enquanto pedagogos, que nessa prática de monitorias, nós estamos falando justamente desse ensino em grupo. E nós estamos falando de uma grande mudança na forma de pensar o ensino no Brasil, que tira o eixo moral-religioso da centralidade e coloca um eixo mais voltado para as teorias de Vygotsky, que é uma compreensão do ensino na coletividade, do ensino partilhado e desse ensino acompanhado por um mesmo grupo, tá certo? Ampliando um pouco mais a visão de didática, nós vamos ter umas novas mudanças de didática no Brasil quando Getúlio Vargas assume o poder. Então, na década de 1930, na verdade em 1932, para ser mais exata, Getúlio Vargas ele vai criar o primeiro Ministério de Educação do Brasil. Até então não existia Ministério de Educação e a educação era feita por pessoas livres e por iniciativas livres também. Mas a partir de 1932, Getúlio Vargas ele cria o Ministério da Educação e junto com o Ministério da Educação vem os primeiros pensamentos sobre as leis da educação brasileira. E aí nós vamos ter os primeiros manuais formais de didática no Brasil. E o que é que nós vamos perceber observando essa didática balizada por uma instituição de ensino que foi criada num contexto político e que ainda hoje segue um contexto político? Nós vamos perceber que conforme a política muda, conforme a cultura política muda, a cultura educacional também muito é transformada por esse momento político do país. Vamos ser mais exatos. Em 1945, Getúlio Vargas ele faz um momento de ditadura no Brasil. Ele começa um momento de governo ditatorial. Logo, a educação ela começa a passar por uma transformação. E o ensino ele começa a ser visto como um momento tecnicista, ou seja, o ensino ele é pensado para formar mão de obra. Esse período de ditadura, começado por Getúlio Vargas, ele foi um período que valorizou muito as empresas, que valorizava muito o trabalho servil, que queria desenvolver economicamente o Brasil através das indústrias. Pensando nisso, a política ela obrigava a educação a ter formas de ensino que fossem rápidas, que fossem técnicas, que fossem práticas e que principalmente formassem mão de obra para as indústrias. Então, nós vamos ter uma chuva de inícios de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, aonde antes você tinha uma formação de 4 anos e agora essa formação passa a ser reduzida para 2 anos no máximo. E no ensino médio, vai ser colocado na própria LDB que o ensino médio ele tem um caráter de formação para o trabalho. Isso já pensado nas décadas de 1945, 50, 60 e incrível que está na LDB ainda hoje.
Agora, recentemente, nós passamos por uma reforma na educação, por uma reforma do ensino médio, mas não foi tirado dessa reforma no ensino médio a cláusula que diz que o ensino médio tem como objetivo a formação para o trabalho. Então, nós vemos que essa reforma do ensino médio, que é tão atual, que aconteceu agora há poucos anos, ela não tirou o caráter tecnicista do ensino médio. O ensino médio continua tendo uma roupagem para o trabalho. Voltando aqui para os conceitos de didática, nós vamos perceber o quê? Que alguns pedagogos, alguns teóricos da educação, o Brasil já tinha um grande leque de estudiosos da educação, nesse período de meados de 1945, 50, 1930, e nós vamos ter o primeiro movimento crítico da educação brasileira, que foi incorporado pelo Anísio Teixeira e que é conhecido como Manifesto da Escola Nova. E o que o Anísio Teixeira e os percussores das teorias do Anísio Teixeira querem? Eles começam a criticar esse momento da educação pautada no técnico apenas, pautada apenas no formal, no prático, no trabalho, na mão de obra. Eles começam a cobrar que a educação ela dê um caráter total ao ser humano. E esse caráter total deveria estar pautado, sim, na prática trabalhista, mas também numa mente crítica e também numa cultura apropriada, numa capacidade cultural e social. Pensando nisso, nós percebemos que o Anísio Teixeira, ele bebeu muito das teorias inglesas do John Dewey. Então, nós vamos perceber que, na verdade, tudo que o Anísio Teixeira e o grupo do Manifesto da Escola Nova propõem para a educação brasileira, propõem para a forma de ensino brasileiro, para a nova didática brasileira, está muito pautado nas ideias do John Dewey. E o que essas ideias elas pregavam? Elas pregavam que o aprendizado ele só vai se caracterizar se haver uma base psicológica. E principalmente que para o aprendizado acontecer, o centro do aprendizado tem que ser o aprendiz e não o professor. Pensando nisso, nós começamos a ter a criança como centro do ensino. Nós começamos a ter o adolescente como centro do ensino, não mais o professor, como era na visão da pedagogia tradicional, que o professor era o centro, o aluno era uma tábula rasa, era uma esponja que iria absorver tudo que aquele professor traz. Com as críticas da escola nova, começa a se perceber que o professor, na verdade, ele traz sim conhecimentos, mas que ele deve respeitar a criança, o adolescente, enquanto sujeito social, enquanto sujeito pensante, que tem uma cultura própria, que tem conhecimentos já de base e que tem um psicológico, um emocional, que se não for trabalhado junto com o ensino, não vai ser desenvolvido. Porque o Anísio Teixeira, o John Dewey e esses teóricos da Escola Nova, eles começam a perceber, assim como Jean-Jacques Rousseau, lá no século XVII, já havia chamado a nossa atenção, que um ser, ele só dá conta de aprender se ele estiver bem, se ele estiver em harmonia, e que essa harmonia, ela perpassa o ambiente físico da escola, perpassa o ambiente alimentar. A pessoa precisa estar bem alimentada, precisa não ter fome, não estar num lugar sujo, feio, caindo aos pedaços. Essa pessoa ela precisa estar bem psicologicamente falando, precisa estar em harmonia psicológica para poder, de fato, conseguir aprender. E que, principalmente, esse aprendizado ele é pautado naquilo que já se sabe, porque não os seres, de onde prega muito isso, nenhum ser é uma tábula rasa. Todo ser, ele absorve cultura. E se ele absorve cultura, ele também tem o seu aprendizado. Por fim, nós vamos perceber que a didática, ela começa a assumir características que vão mudar de acordo com cada forma de política. E aí nós temos, a partir dos anos 80 no Brasil, uma abertura republicana. Nós temos pensadores que vão criticar muito a visão capitalista que o ensino adotou com essas escolas tecnicistas, que formavam apenas para o trabalho.
E nós vamos ter o Paulo Freire como um dos principais percussores da crítica a essa pedagogia tecnicista. E aí o Paulo Freire e também os percussores da educação da época de 80, eles vão começar a trazer a educação com uma nova visão, que é chamada uma visão crítica social. E essa visão crítica social, essa pedagogia crítica social, obviamente traz um novo conceito de didática, que é um conceito de didática pautado na educação popular, pautada na educação, sim, como algo que vai além do ensino de escrever e de ler, mas que é uma educação que ela é pautada como uma arma. Segundo Paulo Freire, aprender e ensinar é enlutar, ou seja, o que o Paulo Freire estava querendo nos dizer? Que assim como ao momento que cada teoria política muda, ela muda a educação para fazer com que os seres humanos sigam aquelas tendências políticas, como essa pedagogia tecnicista que queria formar mão de obra para o trabalho, pessoas que não eram críticas, pessoas que não precisavam ser pensantes, que precisavam apenas saber fazer alguma coisa, saber pregar um prego, um martelo, construir um sapato, costurar uma roupa, pronto, servir para a indústria. Crítica não era necessária. E aí o Paulo Freire diz assim, que a educação ela tem que fazer as pessoas refletirem quem elas são, de onde elas vêm, e que é através da educação que essas pessoas vão poder mudar as suas histórias, que as pessoas vão poder conquistar lugares no mercado de trabalho, mas que não sejam só para salários mínimos, que sejam para salários máximos. Então, Paulo Freire ele vai trazer para a didática o conceito de aprendizado em equipe, em grupo, o conceito do ensino fora da idade série, ou seja, que os adultos que não tiveram a oportunidade de estudar possam concluir o seu ensino. O Paulo Freire ele bate muito nessa tecla do EJA, da pedagogia para jovens e adultos, ele é um grande percussor dessa área do ensino, assim como da educação como uma ferramenta, como uma arma, para que eu possa mudar a minha história e para que eu possa mudar a história da minha sociedade. Então, nós logo percebemos que o Paulo Freire, ele bebe muito para construir as concepções de didática da pedagogia crítica social nas teorias do capitalismo, que o Paulo Freire, ele bebe muito das teorias do Karl Marx, da visão da luta de classes, que a pedagogia ela deve ser principalmente uma ciência que faz com que essa luta aconteça e que traz um equilíbrio para essa balança que é tão desigual e que é tão injusta como a da sociedade brasileira. Por último, nós vamos ter uma renovação da didática a partir da década de 80 no Brasil, onde a didática ela vai ser criticada enquanto forma. E aí vem aquela crítica que eu comentei no vídeo de introdução da nossa disciplina, de que a didática ela vai começar a ser atacada por muitos teóricos, porque eles vão ver a didática como uma fórmula de bolo, né? Como uma receita de como fazer. E aí os teóricos eles vão reescrever muitas questões, vão criticar muitas questões em relação a esses manuais que foram escritos no século XVII, de moral e cívica, de religiosidade, vão punir, vão abominar as teorias de que devem existir castigos, de que devem existir punições para quem não aprende. E aí a didática ela vai passar por um momento de crítica muito profundo e também por um momento de ampliação, de renovação, onde nós vamos ter várias práticas de ensino pensadas no desenvolvimento psicológico, pensadas no ensino sensorial, onde se ensina a partir do tato, do toque, da audição, das disciplinas artísticas, das disciplinas audiovisuais. E aí nós vamos ter uma concepção de aprendizado que tenta dar essa totalidade do ser, né? Já que nós temos a noção de que o ser humano é um ser complexo e que tem uma totalidade de aprender. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos vendo, nós aprendemos falando, nós aprendemos fazendo. E aí, dentro de toda essa mobilidade de aprendizado, vai se moldar várias
habilidades de didática, vai ser possível várias maneiras de ser escola, onde nós temos escolas baseadas em ciclos, escolas baseadas em ano letivo de 200 dias letivos, escolas baseadas em culturas momentâneas, como as escolas indígenas, como as escolas rurais, como as escolas para jovens e adultos. Então, nós vamos ter um desprendimento da didática como única forma de ensinar, apenas para crianças, jovens e adolescentes, para várias didáticas, para várias culturas e várias formas de ensinar e de aprender.